R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Motim em família. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estudar uma outra lição tratando de um assunto muito importante, necessário à sua compreensão, sobre rebeliões em família. Mas a base é a rebelião contra a autoridade espiritual. Eu aconselho a cada professor e superintendente a comprar o livro que a CPD lançou, que eu escrevi sobre família, especialmente sobre relacionamentos em família, onde eu trato desse assunto. A maneira ampliada que eu faço e diferenciada da revista, na revista é essencialmente didática, onde você tira os pontos capitais para poder apresentar aos alunos. Mas o professor tem a oportunidade no livro de ampliar as informações sobre o assunto. Então, compre o livro, que você vai lhe ajudar muito. É um livro escrito especialmente para acompanhar e servir de subsídio aos professores. Muito bem. Motim em família. Esse é o nome que está no título da lição. Ou rebeliões em família. O sentido é o mesmo. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 2 e 14, é o texto áureo que eu uso. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O assunto que nós vamos desenvolver é um assunto que envolve uma rebelião em família, na família de Moisés, especialmente seus irmãos, que se rebelam contra a sua autoridade. Então, permita-me eu começar mostrando a essência de toda essa lição. Quando Deus confere autoridade a alguém, devemos respeitá-la. No livro de Números, no capítulo 11 e depois no capítulo 12, nós temos alguns versículos que vão servir de base para o entendimento. No capítulo 11, de 1 a 4, nós temos a seguinte escritura: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Aí no capítulo 12, entra na mesma murmuração Miriam e Arão, e diz a Bíblia assim:
12:1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que Moisés tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. É uma história quase que tenebrosa, porque a punição do Senhor foi forte contra a murmuração. Vejam só, rebelião é uma palavra que eu considero mais apropriada do que motim. A palavra motim sugere a ideia de reunir pessoas para se oporem contra uma autoridade ou contra uma ordem estabelecida. Essa palavra, motim, ela pode referir-se também a atos explícitos de desobediência e pode ser uma reação negativa contra as regras e ordens estabelecidas geralmente num grupo social. É isso que os dicionários nos definem sobre a palavra motim. Em síntese, motim é um ato de rebeldia contra um poder ou autoridade estabelecida. Nós temos no capítulo 12 de Números a história da rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, seu próprio irmão. É interessante que o Novo Comentário da Bíblia comentou no texto de Números 12, de 1 a 6, e comentou o seguinte: embora seja mal para um superior verificar que entre os súditos lavra por vezes o descontentamento, muito pior é saber que não poucos desses súditos, quase sempre sem razões, procuram afincadamente destruir-lhe a autoridade. Foi exatamente o que aconteceu com a atitude rebelde de Miriam e de Arão contra a autoridade de Moisés, seu irmão. Independente de tudo quanto Moisés havia feito em benefício de todo o povo israelita, algumas posturas do líder, que era Moisés, não agradariam a todos. E isso é perfeitamente aceitável, de que um líder não está ali para fazer meramente a vontade do povo. Por isso que o sistema espiritual de liderança no meio do povo de Deus e na igreja, vão me perdoar o que eu vou lhes dizer, não é democrático. Democracia não é para a igreja. Democracia é governo do povo. Não é o povo quem decide a torto e a direito. É a base do princípio da autoridade espiritual, está sempre no líder que Deus coloca para liderar. Em especial Moisés não esperava que seus irmãos, que eram colaboradores diretos, formassem um motim para conspirar contra ele. Arão e Miriam eram pessoas da própria família, que deveriam ouvir e apoiar seu irmão Moisés, porque, acima de tudo, ele era a autoridade máxima em Israel. Após um ano do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, em direção
a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel caminhou com expectativa à terra de Canaã que o Senhor havia prometido. Entretanto, Israel havia crescido em número naquele período de 430 anos sob o domínio do Egito. Mas não teve, naquele período, uma liderança espiritual organizada. Por isso, não havia orientação moral e espiritual para o povo. Ao tomarem o caminho do deserto, objetivando chegar à terra de Canaã, Israel experimentou muitos percalços em sua peregrinação pelo deserto. Percalços provocados pela escassez de água algumas vezes e até de alimentos sólidos para o povo. Essas experiências ruins, e que vinham como um ato disciplinar, de orientação, de experiência para Israel, fizeram com que Israel começasse a duvidar de que fora Deus de fato que os tirara do Egito. Essa insatisfação desenvolveu na índole do povo israelense reclamações e murmurações contra Moisés. Neste episódio do capítulo 12 de Números, Moisés teve que suportar até mesmo a oposição e rebelião de seus próprios irmãos de família, Arão e Miriam. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre a influência negativa das murmurações. Murmurações, que são murmurações de fato? Murmurações são aquelas falas baixas que sussurram palavras negativas contra aquilo que se discorda. A história de Israel sempre teve problemas com murmurações e descontentamentos com regras e leis estabelecidas. Pior é a murmuração com intenção caluniosa, a fofoca, o fuxico sobre a vida das pessoas. Qualquer tipo de liderança sempre sofrerá com esse tipo de problema. Eu lia um livro de um psicólogo, achei muito interessante. Ele, na verdade, ele está falando sobre família. Ele fala de família ideal e fala de família real. De problemas ou de assuntos ideais para a sociedade e de problemas reais na vida das pessoas. É mais ou menos isso aí. O ideal seria que a liderança pudesse ser acatada, respeitada à primeira vista. Mas nenhum líder vai conseguir ter o apoio 100% dos seus liderados. Não foi diferente com Moisés, o qual não foi aliviado nem mesmo dos membros de sua família. Desde a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho, tomando o caminho do Sinai, esse povo que viveu tempos de grandes alegrias, de êxtase, até se deparar com a primeira grande dificuldade no seu caminho. O povo começou a reclamar contra Moisés e contra Deus porque não encontravam água potável para se beber. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 15. E nessa retomada da viagem, não faltou a alegria do povo, nem faltou o cântico de Moisés. Capítulo 15 está lá. Nem mesmo a dança de Miriam com as mulheres de Israel, com tamborins nas mãos, cantando e dançando na presença de Deus. Logo em seguida, 3 dias depois de tomar o caminho para Canaã,
Depois de deixar o Sinai, o povo se depara com a primeira grande dificuldade, que era a falta de água potável. Então, esse mesmo povo festivo parece esquecer de tudo quanto Deus havia feito por todos, e o povo começa a murmurar contra Deus e contra o seu líder Moisés. Mas Deus operou um milagre diante de todo o povo. Quando depois de Moisés orar ao Senhor e Deus lhe mostrar um arbusto, Moisés o cortou um pedaço desse arbusto, dessa árvore, e ordenou que o lançasse nas águas amargas, as famosas águas de Mara. E estas águas foram transformadas em águas potáveis, em água doce. Está lá em Êxodo 15, 25. Mas Israel não podia parar na sua jornada. Continuando a viagem, logo depois eles chegaram a um lugar chamado Elim. E sabe o que viram? Ali eles encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras para o povo descansar. Nesse lugar, Israel acampou-se por um pouco de tempo até partirem desse lugar chamado Elim, no capítulo 16. Um mês depois de saírem de Elim e tomarem o deserto de Elim, as reservas alimentares estavam acabando e, mais uma vez, o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. O povo começou a lembrar-se das panelas de carne, da abundância de pão que tinham à mesa de suas casas no Egito. Tão facilmente esse povo havia esquecido de todo o sofrimento da escravidão egípcia por 430 anos, dos açoites que lanharam seus corpos, do trabalho forçado a que eram submetidos pelos egípcios para construírem as suas cidades. Murmurações contra Moisés e Arão por terem sido os condutores para essa aventura no deserto. Moisés, mais uma vez, agoniado com as murmurações, foi falar com Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, eu farei chover pão do céu. Está lá em Êxodo 16 e 4. E o povo a cada manhã recolherá a quantidade necessária para matar a fome que reclamavam. Mesmo assim, passado algum tempo, o povo não deixou de murmurar contra Moisés e contra Deus, porque sentiam saudades das panelas de carne do Egito. E mais uma vez, Deus disse a Moisés que o Senhor lhes dará o maná pela manhã e carne ao entardecer. O que aconteceu? Está lá em Êxodo 16. Todo o povo foi surpreendido quando à tardinha apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. A verdade é que nada faltou para aquele povo, mas a insatisfação era como um germe maléfico que dominava o coração e a mente das famílias de Israel. Porém, não demorou muito para que, ao terem se enjoado de comer maná todos os dias, de caçar codornizes para comer a sua carne de tarde, o povo voltou a reclamar contra a liderança de Moisés. Caríssimos, nos tempos atuais, nós cristãos tão facilmente nos esquecemos das bênçãos de Deus em nossa vida e acabamos fazendo o mesmo que Israel fazia nos dias de Moisés. Já nos primeiros dias da igreja, no primeiro século da era cristã, os apóstolos procuravam exortar os cristãos que, de vez em quando,
murmuravam também contra a liderança da igreja e uns contra os outros. Tiago, irmão do Senhor, exortou, dizendo assim no seu livro: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Foi Tiago quem falou isso no capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Pedro, mais adiante, escreveu em sua epístola: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas, e termina dizendo, e todas as murmurações. 1 Pedro 2 e 1. Ora, voltemos à história de Israel e suas murmurações. Não demorou muito tempo para que os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, com ciúmes de seu irmão, achavam-se secundarizados, colocados em relevo por Moisés, começaram então a murmurar contra a liderança de Moisés. Algumas das razões das murmurações existentes podem ser identificadas nos dias da liderança de Moisés. E me chama a atenção, na história de Israel nesse período, de 3 queixas principais do povo de Israel. 3 queixas. A primeira queixa aconteceu depois que Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai, depararam-se com um inóspito deserto, onde não se produzia nada. Começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele deserto, quando poderia ter ficado no Egito. É isso que eles diziam. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que operou um juízo literal, com fogo literal, destruindo um grupo de gente que vivia reclamando. Imaginem o que aconteceu naquele dia. E o Senhor chamou aquele lugar de Taberá. Sabe o que quer dizer Taberá no hebraico? Significa queimar. Eles foram queimados com fogo e morreram dessa forma. A segunda queixa que acontece está lá em Números 11, versículos 7 e 8. Refere-se ao fato de que toda manhã o povo teria que recolher o maná que Deus enviava ao povo. Porém, o povo começou a ter repugnância ao maná e desejava comer algumas coisas que lhes lembravam os melões, o alho, a cebola, pepinos, os peixes dos rios do Egito. Facilmente, Israel esqueceu de todas as privações experimentadas como escravos no Egito e passaram a ter saudades do velho Egito. Esqueceram também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o mar vermelho diante dos seus olhos, quando o Senhor transformou a água amarga em água doce. Esqueceram de outros milagres operados por Deus na vida de Israel, na sua peregrinação. A segunda queixa que se destaca está em Números 12, nos versículos de 1 a 3, é exatamente a queixa de Miriam e Arão, de que Moisés não os consultava mais e que tomava algumas decisões sem consultar a eles. Os 2 irmãos, Miriam e Arão, também murmuraram contra a vida pessoal e social de Moisés,
porque eles tiveram dificuldade de aceitar o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que não era de nenhuma família hebreia e era uma descendente de um filho de Cão, geralmente considerado como um povo vil e desprezível. Eles não conseguiam entender essa postura de Moisés, mas não havia nada que impedisse esse casamento, uma vez que sua primeira esposa não queria participar da sua vida naquela peregrinação com Israel. Porém, ou por serem mais velhos do que Moisés, Arão e Miriam, eles se achavam com o direito de serem consultados para decisões importantes em relação ao povo, mas se sentiram também menosprezados. Eles estavam usando o pretexto de estarem em segundo plano na liderança do povo. Reclamaram por não serem consultados, até mesmo quando, por direção de Deus e ordem de Deus, Moisés formou um grupo de 70 anciãos do povo para o ajudarem no atendimento das necessidades do povo. Eles não foram consultados, Moisés fez o que tinha de fazer. Os dois chegaram a um ponto de se perguntarem: porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor o ouviu. Ora, a liderança dada a Moisés não foi estabelecida por uma democracia onde o povo decidia, não. O princípio dessa liderança não era também uma liderança de oligarquia, nem monárquica, mas sim o princípio que regia a autoridade de Moisés era a autoridade de Deus delegada a Moisés para executar as ordens que vinham diretamente dele. Muito bem. E isso a gente precisa tomar consciência. Imagina o quanto isso pode ser aplicado à realidade da vida da igreja, às vezes, quando a autoridade espiritual da igreja não é acatada nem respeitada como devia. O motivo real da rebelião de Miriam e Arão foi o ciúme. E o ciúme foi a razão da murmuração dos dois irmãos. Miriam, conhecida na história de Israel, era uma mulher que tinha uma capacidade de liderança espetacular. E ela foi uma bênção, não somente para ajudar Moisés no início de tudo, mas ela foi uma mulher muito especial em termos de liderança. Desde menina, quando ajudou a mãe Joquebede a esconder o menino Moisés e depois colocá-lo num cesto de juncos no rio Nilo, Miriam e sua mãe confiavam na providência divina para salvar o menino. Moisés acabou sendo criado no palácio de Faraó e posteriormente, depois que havia fugido do Egito e passou a viver 40 anos longe na terra de Midian, Moisés recebeu de lá a chamada divina para voltar ao Egito, para libertar o seu povo, e ele deixou tudo que tinha e foi-se de volta ao Egito. Tornou-se o grande líder da libertação do seu povo, que conduziu o povo para ir a uma terra prometida por Deus ainda a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Durante 40 anos, Moisés liderou esse povo e sempre teve a participação de seus irmãos, Arão e Miriam. Já havia alguns anos que Israel estava em sua peregrinação para a terra de Canaã. É claro que nesse período enfrentaram conflitos e até guerras ao longo de sua caminhada, e Miriam e Arão alimentavam suas mentes com a ideia de que
a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. De fato, eles perderam a noção espiritual da autoridade que Deus havia dado a Moisés. E por isso se compararam a Moisés, entendendo que ambos eram tão importantes quanto ele. Miriam era uma profetisa e Arão era o sumo sacerdote. Por isso os dois tinham dificuldades para aceitar a liderança do irmão mais novo. Deixa eu lhes dizer isso. O ciúme é doentio, porque estava no âmago das emoções de Miriam e de Arão. A murmuração contra Moisés produziu um sentimento de insegurança dos dois, porque eles achavam que não podiam perder a influência que eles sempre tiveram sobre o irmão mais novo. Na verdade, os dois se achavam com direito de exclusividade acerca da liderança em Israel. Mas a liderança foi dada por Deus a Moisés. E o papel de seus irmãos, Miriam e Arão, era o de cooperar nas decisões. Por isso, é que se achava com direito de questionar a liderança de Moisés. Para falar, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Essa era a preocupação deles e era o que eles tinham no coração. A verdade é que a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés produziu dissabores e ofensas familiares. É um perigo quando uma família se permite chegar a um ponto desse, onde os irmãos não se entendem, não se compreendem. A história atual e os problemas atuais nos mostram coisas horríveis que acontecem, violências enormes, grandes divisões, porque os irmãos não se entendem acerca de algumas coisas. Os pais dos 3 irmãos, de Miriam, Arão e Moisés, já haviam morrido. Naturalmente, cada um dos filhos passou a exercer liderança própria. Mas pelo fato de Deus ter eleito a Moisés para ser o grande líder do povo, não seria diferente na casa de seu pai. Por orientação divina, Moisés recebeu a ordem de Deus de fazer de Arão o líder espiritual, não só da família, mas de todo o povo de Israel. Por ser mulher, Miriam gozava da confiança de todo Israel para compartilhar das grandes decisões durante a peregrinação do povo para fora do Egito. E um dos segredos de manter a família feliz é o respeito mútuo que deve existir entre todos os familiares. Miriam tinha sua importância no contexto da vida espiritual de Israel, como profetisa, conselheira, mas aqui nesse fato ela confundiu a importância do seu papel em relação à liderança do povo de Israel que fora dada a Moisés. Arão, por outro lado, era o sumo sacerdote e tinha sua importância no ministério sacerdotal para com Israel, mas se deixou influenciar por sua irmã e juntou-se a ela para reclamar, porque os dois não aceitavam a ideia do segundo lugar, que lhes competia na chefia do povo de Israel. Com uma atitude carnal, os dois deixaram-se dominar pelo espírito de ciúme contra a autoridade de Moisés. Vejam só, a família deles era uma família líder entre todas as famílias de Israel. Por isso a atitude insidiosa de Miriam e Arão contra Moisés afetou e influenciou negativamente todo o povo, que passou a murmurar de tudo, não se conformando com as restrições que eram lhes dadas naquele período.
trazendo para a vida da igreja, na vida da igreja de Cristo. Ninguém consegue um lugar de relevo na liderança da igreja com atitudes carnais e com desrespeito à autoridade constituída por Deus. Serão líderes na igreja aqueles que se fizerem dignos de maior responsabilidade. Mas é Deus quem faz isto. É o Espírito Santo que deve ser o comandante de todas as grandes decisões. Ele é que leva uma igreja a entender a vontade de Deus. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso e humilde. E em todas as atitudes que tomava. Número 12:3 diz assim o texto: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Já pensaram sobre isto? O modo como Moisés enfrentou a murmuração do povo e a rebelião também de seus irmãos Miriam e Arão se constitui para todos nós hoje um aprendizado para aqueles que exercem liderança na igreja de Cristo. Moisés teve serenidade e ficou em silêncio até o momento em que Deus agiria por ele. Moisés não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia entre todos. Na língua hebraica, a palavra manso é anal, que significa ser brando, gentil, ter disposição suave, ser tolerante. Moisés possuía essas qualidades de temperamento e de caráter. Mesmo sabendo que seus irmãos murmuravam contra ele, contra sua liderança, ele não se indispôs com eles. Moisés provou que era capaz de suportar com paciência as ofensas que lhe eram dirigidas e ele não reagia com atitude violenta contra ninguém. Ele não se deixou dominar por ímpetos de seu temperamento contra ninguém, mas ele mostrou que sabia esperar em Deus o modo de agir. Jesus, o nosso mestre, em seu Sermão do Monte, em Mateus 5:5, disse o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo discurso, Jesus também falou o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Estas duas atitudes destacadas por Jesus eram as que Moisés demonstrava em sua liderança do povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar ser fraco, ser covarde, ser retraído. Mas na filosofia bíblica, ser manso implica em ter a capacidade de exercer autocontrole, o controle do seu próprio ego. E Moisés teve serenidade suficiente para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Uma das qualidades do fruto do Espírito é a mansidão. Na língua grega do Novo Testamento, mansidão é prautês, que significa a força que se põe sob controle. O nosso dia a dia. Moisés, mesmo sabendo da murmuração e sedição de Miriam e Arão contra sua liderança, não teve atitude vingativa para com eles. Pelo contrário, ele orou por eles para que Deus os perdoasse. Mas o Senhor os perdoou. Mas mesmo assim eles sofreram a punição. Principalmente Miriam, que ficou leprosa repentinamente e teve que ser colocada fora do acampamento de Israel. Está lá em Números 12:15. Moisés ficou passado de tristeza, de dor. Compadeceu-se de sua irmã Miriam e orou a Deus para que o Senhor a curasse. E isso aconteceu depois de algum tempo. Moisés estava, na verdade,
já um tanto entediado e até depressivo com o peso do fardo de sua liderança com Israel. Está lá em Números capítulo 11, versículos 11 a 15. Depois das murmurações do povo contra Moisés, o povo foi punido pelo Senhor. E o Senhor os puniu para que aprendessem a reconhecer a soberania divina sobre todas as coisas e aprendessem a reconhecer todas as benesses recebidas de Deus desde que Israel havia saído do Egito. Mas Moisés era apenas um homem com limitações e sentimentos. Ele parece ter chegado ao limite de sua capacidade de suportar com o peso da liderança sobre Israel. Houve um momento na vida de Moisés em que o peso do fardo da liderança o deixou depressivo e sem ânimo para continuar com a missão de conduzir Israel à terra prometida. Em outra ocasião, o seu sogro Jetro veio ao seu encontro, e ele, vendo com seus próprios olhos que Moisés carregava o fardo da liderança completamente só, então Jetro sabiamente o aconselhou para que diminuísse o peso de seu fardo e dividisse com outros líderes do povo. Posteriormente, nós vemos mais uma vez, é Deus quem toma a iniciativa para diminuir a carga de responsabilidade de orientar e aconselhar o povo. O Senhor ordenou a Moisés que convocasse os líderes do povo, ou seja, os anciãos do povo, e deles escolhesse 70 anciãos dos príncipes de Israel para o ajudarem. E para confirmar a escolha desses 70 anciãos, o Senhor desceu na nuvem e falou com eles. E aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Coisa maravilhosa. Números 11, 25. E depois desse episódio especial, visto que fora o Senhor quem orientou a Moisés a fazer daquele modo, Moisés não consultou ninguém, porque era a ordem do Senhor, e por essa razão seus irmãos que se sentiram esquecidos, murmurando contra ele. Na história, como todos sabemos, Deus puniu aos dois irmãos. Problema provocado, familiar, pela inveja de Miriam e Arão contra seu irmão, acendeu a ira do Senhor, os quais foram convocados juntamente com Moisés, e os três saíram fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, que era a demonstração da sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes que ele fala como quer, quando quer e a quem quer. A Moisés ele falaria face a face, e não por figura, porque Moisés era homem fiel. Por causa da gravidade do pecado, principalmente do pecado de Miriam, que instigou seu irmão a compactuar com ela contra Moisés, a punição sobre ela foi imediata. Ela ficou leprosa, no mesmo instante teve que ser separada do arraial de Israel por 7 dias. Miriam e Arão confundiram o seu papel em relação a Moisés. Ao murmurarem contra o seu irmão, esqueceram que na mente de Deus não há espaço para nepotismo. A inveja da posição superior a que Deus colocara Moisés e o ciúme da sua autoridade, que fora delegada por Deus, ninguém podia contestar. As consequências de atitudes carnais, como inveja e ciúme no seio da família, produz sempre grandes prejuízos morais e espirituais. Paulo aconselha a que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem sobre nossas atitudes. E dessa forma, nós aprendemos que a autoridade que é delegada por Deus nunca deve ser confundida com mero autoritarismo ou com qualquer tipo de liderança. Deus abençoe a que todos tenham bom proveito dessa lição.